Shalom, queridos. Hoje é o terceiro capítulo do segundo livro dos Reis. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Receba nossa gratidão, Senhor, por todo aprendizado desse ministério, desse discipulado do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Que tudo seja para a tua glória, e teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Bem, nesse capítulo 3, nós vemos o reinado de Jorão sobre Israel. Agora, o reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá. Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Quem reinou 12 anos? Jorão, filho de Acabe, começou seu reinado sobre Israel em Samaria, a reinar sobre Israel no 18º ano do reinado de Josafá. Então, Jorão reinou 12 anos. E Josafá estava reinando no 18º ano, quando ele começou o seu reinado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Jorão foi melhor do que seu pai Acabe, mas também fez suas aprontações. É o que nós estamos vendo aqui logo no início do capítulo 3 do segundo livro dos Reis. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros a lã de 100.000 cordeiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, nem para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: ah, Senhor, chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe? Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que acho eu a ver com você?
não vá embora com os profetas de seu pai e com os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor, Deus, é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, este disse: Assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: ou vocês não sentirão vento, nem verão, chuva, não sentirão vento, nem verão, chuva, mas este vale se encherá de chuva, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco nos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades que foram fortificadas, e todas as cidades que foram fortificadas contarão todas as árvores capitais, todas as árvores capitais. Um momento aqui. É o versículo 19 do capítulo 3. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água, danificarão com pedra todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição das fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, Moabitas, é hora de pegar. Agora, Moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas, arrasaram as cidades, cada um lançou uma pedra em todo o campo de cultivo e entulharam. Taparam todas as fontes de água, cortaram todas as árvores frutíferas, só que Rezete ficou com suas muralhas, mas o que atiravam com fundas cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegou até o rei de Edom, porém não puderam. Então ficou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu-me em holocausto sobre muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali
e voltaram para a sua própria terra. Está dando para notar aqui, né? Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom. Porém, não puderam. O rei de Moabe não pôde fazer cumprir os seu intento. Então pegou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira em Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Chegaram ao extremo de sacrificar ser humano. Essa é a derradeira coisa, Deus detesta. Ele não aceita sacrifícios de corpos humanos. Hoje, nenhum sacrifício de morte, porque Jesus Cristo já veio, já deu a sua vida por nós. Então não precisa mais nenhum cordeiro sendo morto, como costumava fazer, como era costume de fazer diariamente no tabernáculo. O sacerdote, diariamente, matava o cordeiro, punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, matava, confessando os nossos pecados, os pecados deles, os pecados dos israelitas e os pecados dele, do sacerdote. Hoje, graças a Deus, nós estamos na nova aliança. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós não precisamos matar nenhum bichinho em nosso lugar. Os bichinhos morriam no lugar do povo. Hoje, Jesus já morreu no lugar de todos que o aceitam. E nós viveremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque estamos nessa palavra, palavra de Jesus. Então, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Estamos olhando a palavra, meditando na palavra, estamos andando nele, andando como ele andou, fazendo o que ele requer, sendo amigo dele. Então, graças a Deus que são os melhores anos por conta de nós estarmos bem apegados a Jesus. Você já imaginou você ler 3 capítulos por dia, um pela manhã no lugar secreto, outro depois do almoço e outro antes de dormir? É maravilha. Vai ser bênçãos incontáveis, prosperidade tal que todos ficarão impactados em saber como é que aconteceu isso. E aí você já sabe, aconteceu isso porque Deus nos encaminhou da maneira mais importante que devia encaminhar. Como ele sabe, ele mandou seu único filho, ele é a palavra, e ele disse: ide e fazei discípulos. Então é isso que ele quer de nós. Andar nessa palavra aqui para poder saber ganhar as vidas, porque você não vai poder saber ganhar uma vida se você não entende a palavra, não estuda a palavra. Então, agora que estamos com a palavra de Deus na nossa mente e guardada no nosso coração, então vamos fazer aquilo que Jesus Cristo mandou. Você vai na casa de alguém que você conhece, seja vizinho, seja colega de trabalho, faculdade, a pessoa que você. Porque não vai ser somente um dia, não é isso aí, uma coisa contínua. Então, naquele mês ou naquele dia que você vai fazer o seguinte: você vai dizer para essa pessoa, você sabe que todos que recebem Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus? É João capítulo 1, versículo 12. Um ótimo versículo para você começar, porque as pessoas pensam que todos são filhos. Éramos se o homem não pecasse. Com o pecado ali no Éden, perdemos a filiação. Jesus veio para trazer de volta a reconciliação, mas é preciso aceitá-lo. Então você pergunta à pessoa se ela está aceitando Jesus para se reconciliar e ser filha ou filho. Aí ela vai dizer: não, mas eu sou filha de Deus, eu tenho Jesus desde que nasci. Aí você deixa ela falar à vontade, você vai pregando o evangelho. Porque o que não vai voltar vazio é a palavra. Não discuta, ela vai dizer que é filha de Deus desde que nasceu, você vai ficar na sua, só dizendo: a palavra diz que nós perdemos a filiação lá no Éden. E para nós voltarmos a ser filhos, temos que receber a Jesus. E aí, depois que ela se convencer, que o Espírito Santo convencer a pessoa, você vai marcar um horário para consolidação. Aí você tem um estudo que você pega na mão das nossas secretárias aqui no seu jardim, e aí você começa a fazer o estudo de consolidação, participe isso para a sua pastora e seu pastor da sua congregação. Não comece o estudo sem pedir a cobertura deles.
e disse que ganhou essa vida e já vai começar o discipular, a consolidar. Depois da consolidação, você vai pedindo, ou vai no YouTube pegar o primeiro vídeo discipulado, que é Gênesis capítulo 1, aí começa com o primeiro dia discipulado, depois, na outra semana, cada semana um vídeo. Os vídeos estão já armazenados no YouTube. Em vídeos, teremos 1.189 vídeos com o discipulado do nosso ministério, e fica à disposição de qualquer um que começar a discipular. Enquanto você está sendo discipulado, mas depois você vai fazer a mesma coisa que o seu discipulador faz. Vai também ensinar. Começa pela consolidação, vai para o discipulado, que é com os vídeos, depois você vai enviar a pessoa. Você ganha, você consolida, discipula e envia. Como enviar? Dizer para ela que ela já está preparada para começar a discipular também. Aí ela vai contando, primeiro discípulo, daqui a um mês já consigo ganhar outro segundo discípulo, até completar 12 discípulos. E agora você explica para as pessoas por que aqui são 12. Nós escolhemos fazer a mesma coisa que Jesus. Ele disse: vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então Jesus mandou fazer discípulo e a gente só vai acrescentar uma coisa: fazer um discípulo de 12 pessoas. E aí depois discipular de 12 pessoas. E quando preparar esses 12, vai fazer mais de 12. Porque nós estamos na igreja em célula no modelo dos 12. Por falar em 12, temos também as células, né? Quantas células você tem? Ainda não? Então, providencie estudar mais a Bíblia, não perca o discipulado, para estar preparado para ser uma líder de célula. Vai ser líder de célula. Nós temos trabalho aqui. Nós trabalhamos, que nosso Deus, ele diz, Jesus Cristo certa vez falou: meu Pai trabalha até agora. Se o nosso Deus não para de trabalhar, como é que nós, os seus filhos, vamos ficar parados? Ele tem o seu Espírito em nós e nós temos tudo para estarmos trabalhando, porque o Espírito nos ensina como vamos fazer. Então, aqui estamos terminando. Só fiz uma analogia, não estou fazendo assim um comentário profundo, estou fazendo analogia do nosso tempo com esse tempo aqui, onde foi escrito esse capítulo, e sabemos que vamos cada dia ser assim, fazermos a comparação da igreja da igreja hoje, já passada pelo cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que Deus já cumpriu, já somos salvos, e comparar com o tempo que Jesus não tinha vindo ainda, que eles eram salvos por acreditar que a promessa iria se cumprir. E hoje nós somos salvos porque já sabemos que cumpriu, acreditamos que se cumpriu e vivemos com Jesus até que ele volte. Louvado seja Deus. Então, agora vamos estar atentos também ao nosso questionário que os discipuladores recebem, enviam para vocês, discípulos, e vocês respondem tudo direitinho, porque se no mundo secular nenhum doutor se forma para encostar os livros, ele tem que estudar para não matar as pessoas, né? Está sempre atualizado. Imagine nós, que a vida espiritual é muito mais importante do que a vida física. A gente tem que ter todos, tudo direitinho, estudar, repetir tudo que já estudou, para poder a gente não matar as vidas que nós temos que levar para Cristo. A gente chegar numa vida tudo errado, a gente chegar a falar tudo errado, chegar na casa da pessoa, em vez de dizer que Jesus Cristo salva, vai ficar dizendo: para que essa figurinha na parede? Para que isso aí? Isso aí de quem não estuda a Bíblia. Quem estuda a Bíblia conta a história de Jesus. É o que vocês estão fazendo, tá estudando a Bíblia para contar a história de Jesus, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Claro que você vai contar isso de acordo com a disponibilidade da pessoa. Se a pessoa que você está ganhando para Cristo der a oportunidade, você vai contar a história aos poucos, até eles conhecerem que amor é esse. Amor incondicional do nosso Deus. Ele nos escolheu o povo israelita, desse jeito que vocês estão vendo, os improváveis, matando, roubando, tirando, fazendo de Jesus, no Jesus, desonrando o nome de Jesus,
adorando a outros deuses, mas Deus escolheu. E hoje nós estamos enxertados em Israel. Não podemos ficar botando moral, não. Nós somos enxertados em Israel. Então, orarmos por Israel e vivemos a vida santa juntamente com Israel. Porque hoje nós somos a igreja única. 12 discípulos de Jesus que eram israelitas, eles receberam Jesus e passaram tudo que eles receberam de Jesus para chegar até nós. Então, é gratidão a palavra-chave para nós e vivemos o Evangelho consciente de que, naquele grande dia, tanto os israelitas que acreditaram em Jesus, como nós, os gentios que acreditamos em Jesus, vamos estar numa cidade onde não precisa do sol, porque Jesus é a luz dessa cidade. Bem, encerramos aqui e vamos derramar sobre vocês a bênção. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.